Deus proporcionou essa oportunidade e você, de tão bom grato, aceitou esse convite. Então, só tenho a te agradecer, viu, por tudo, pela sua bondade e por disponibilizar o seu tempo, né, estar comigo aqui essa noite. Obrigado. Eu que agradeço. O prazer é todo meu, eu estava muito ansiosa, até porque é um tema muito legal e diferente que a gente vai tratar, né, Uhum. porque, eu acho até interessante, porque as pessoas geralmente quando comentam, assim, sobre meu caso, Hum. elas só querem ver, tipo assim, o meu físico, mas elas nunca buscaram entender o meu espiritual, sabe. E eu Ah, achei muito legal isso de poder compartilhar também nossas amém, vivências e nossas experiências com Deus e com o Espírito Santo. Creio amém. que vai agregar muito na vida dessas pessoas e que Deus use a gente aí nessa live, que seja um momento muito especial também, né. Amém, amém, louvado seja Deus. Olha, quando você falou isso aí, né, que as pessoas querem saber do seu físico e não do seu espiritual, eu confesso que eu até me arrepiei aqui, sabe? Jesus Cristo, certa vez, ele disse, né, no Sermão do Monte, em verdade vos digo, ora, não é mais importante a vida, né, do que o corpo, né, e o corpo do que o alimento. Ele não estava falando que o corpo, né, o alimento não era importante, mas ele só priorizou, questão de prioridades na vida, né, e quando a gente Sim, coloca a vida, o que é a vida? É a pessoa de Jesus Cristo, né? Isso é o mais importante, o espiritual. Pois ora, o que é a vida, né, Isabel? Tiago, irmão de Jesus, que escreveu um dos livros da Bíblia também, Tiago, ele disse: Vós não sabeis o que é a vida, né? É como uma neblina, aparece de manhã, dissipa à tarde e desaparece. Davi disse no Salmos 90 que alguns vivem 70, em caso de robustez, força 80, mas o final é cansaço e enfado. A vida é tão curta e a prioridade, eu louvo a Deus que a prioridade sua é o espiritual, né? O espiritual. E você é muito forte espiritualmente, quero te parabenizar por isso. Sua vida tem impactado as pessoas de uma forma tão positiva que eu acho que nem você tem noção de tanto que sua vida tem impactado as pessoas. Mas antes de começar essa live, como eu sempre gosto, né? Eu sempre entrevisto pessoas, mais nas segundas-feiras, segundas e terças, eu queria fazer uma oração, é um costume, um hábito que eu tenho. A gente pode fazer uma oração para começar essa live? Senhor Jesus, eu oro para que você venha nesse momento sobre os nossos corações. Amém, Senhor. Deus, eu oro para que o Senhor use eu e o André para falar da sua Por favor, palavra, para Pai. que, se tem alguém que precise ouvir alguma palavra específica, que o Senhor toque o coração dessa Assim pessoa, seja, para que o Senhor. Senhor venha abençoar todas essas pessoas que estão assistindo essa live, Senhor Jesus. Amém. E eu oro para que o Senhor nos dê espírito de sabedoria sobre o que falar, o que entender e explicar da sua palavra para essas Amém. pessoas, Deus. Eu oro para que você venha nos usar de uma forma digna e do seu amor aqui para com essas Amém, pessoas, em Senhor. nome de Jesus. Amém. 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 Você é natural do Paraná, Isabel? Sim, sou natural do Paraná, nasci em Chopinzinho, aqui no interior Como do é que Paraná. chama? Chopinzinho? Ah, Chopinzinho. E depois eu morei um tempo em cidade ah, grande, morei em aham. Curitiba, quase 6 anos, e depois eu retornei para minha cidade aqui, que é 2 vizinhos, que eu morava também quando era criança. Ah, tá. Que legal. Eu morei no Paraná, mas por Você pouco tempo. Eu é? morei um ano no Paraná. Morei em Foz do Iguaçu. Aham. E eu sempre ia, Isabela, para Cascavel, que é 100 quilômetros ali de Foz do Uhum. Iguaçu. Tem uma CEL, Serviço Educacional Lar e Saúde, uma casa publicadora, onde eu comprava livros. E aí eu vendia. Tem uma história de superação muito interessante, né? Que eu comecei desde cedo a trabalhar. Minha mãe faxineira, meu pai vendedor de cabide. E aí eu sempre fui vendedor. Rodei vários estados do Brasil vendendo livros. E lá em Foz do Iguaçu, na Avenida Brasil, você conhece ali a Avenida Brasil? Sim, aham. Na Avenida Brasil, eu vendia livro no semáforo, você acredita? Eu vendia Sério? livro, hoje um livro que chama Grande Esperança. Ó, escuta essa história. Eu comprava uma caixa fechada, 212 livros, e daí né, gastava R$ 212 numa caixa fechada, ia para um semáforo, tem um semáforo muito bom ali do lado do shopping, que fica quase 2 minutos aberto. Dava para dar duas ofertas. E eu tinha um crachá, né, de faculdade e tudo, e falava que era um projeto de incentivo à leitura, né, que a gente estava distribuindo material ali, que o meu sonho era de estudar, mas eu não tinha condições financeiras para arcar com o estudo, e que o mais interessante do projeto é que não tinha nenhum valor de custo, que o valor que as pessoas pudessem contribuir ia me ajudar nos são 2, 5, 10.
Então, eu fiquei anos vendendo livro no semáforo, eu paguei minha faculdade vendendo livro no semáforo, comprei um carro vendendo livro no semáforo. E Deus me abençoou, estou aqui nos Estados Unidos hoje, mas foi muito bom morar no Paraná. Eu achei uma cidade super limpa. Curitiba foi uma das cidades mais limpas que eu vi em todo o Brasil. Sim. Antigamente, agora tem alguns lugares que não, mas ainda é uma cidade, assim, bem organizada. Uhum, Vamos comparar com São Paulo, assim, o trânsito sim, é muita gente e é desorganizado. Curitiba não, é muita gente, mas pelo menos o trânsito é é bem organizado. Isso que organizado. me chamou muita Aham. atenção, sabe. Cascavel, eu gosto muito de Cascavel, É, você muito gosta de mesmo. lá? Amo Cascavel. É a cidade, assim, que eu criei um vínculo, querendo ou não, né, por obrigação, assim, com o meu tratamento, Ah, você mas, vai eu lá. tenho era lá E meu você está tratamento, quanto só que daí tempo de lá? eu ia Você está oi? Não entendi. quanto tempo de lá? Quanto tempo de distância dirigindo até lá? Dá quase 3 horas Ah, daqui a Cascavel. tá longe, hein? Sim, é mais longinho mesmo. Aham, E eu acabei criando um vínculo, porque ali o primeiro período que eu fiquei internada em Cascavel, eu uhum, fiquei um mês internada no uhum, CEONC. E foi um período onde eu criei, assim, muitas memórias boas, porque apesar de ser um momento difícil, mas foi um momento, assim, muito importante para mim, sabe, sim, sim. de ter me salvado minha vida, enfim, e eu gostei muito dali, né, porque, apesar de eu ter morado em cidade grande, Uhum, mas eu morei, também, né, agora há muito tempo em cidade menor, né. hum. Então quando a gente vai para Cascavel, a gente já é cidade Já grande aqui pra gente, sabe. aham. Então, assim, eu gosto muito de lá. Que legal. Sua família, você cresceu, deixa eu te perguntar, porque eu tô bem curioso, você cresceu num lar cristão, ou você foi com o tempo de sua vida, como é que foi sua história? Eu quero te perguntar isso por quê? Porque, eu acho interessante a individualidade que Jesus trata a gente, né. O Uhum. evangelho, ele lida com indivíduos. Cada pessoa, Sim. né, individualmente deve estar convertida por si mesmo, convencida por si mesmo. Cada pessoa, né, Isabel, deve aceitar a palavra por si mesmo, recebê-la por si mesmo, obedecê-la por si mesmo. E ninguém pode fazer essa obra por procuração. Você não pode submeter a sua individualidade na minha, nem eu posso submergir a minha individualidade na sua, né? Mas Uhum. Deus fez uma promessa em Apocalipse 2:10. é, Ele quer dar uma coroa da vida, né? Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. É uma promessa para todos. Mas tem uma Sim. promessa tão particular, logo no início do Apocalipse ele fala isso, né? Ser fiel até a morte, dar-te a coroa. E lá no final, Apocalipse 22, verso 12, tem uma palavra que eu queria até falar para você, que eu acho lindo esse verso. Fala assim: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, a recompensa, que tenho para retribuir a cada um, tá vendo o individual? A cada um segundo as suas boas obras. Né? Eu acho esse texto sensacional. Né? Isso significa que Deus vai, cada pessoa vai ter um galardão diferente. Sim. E eu fico pensando aqui, quando você falou aí do espiritual, né? Quantas vidas você tem impactado, evangelizado, quantas vidas você tem levado Jesus. Como é que você se sente com isso, né? Aí você já me manda essas perguntas. Você cresceu no cristianismo, conheceu Jesus depois, e como que você se sente de uma forma tão inusitada, né? Tão jovem, mas tão evangelista? Qual que é o sentimento que você tem? Então, eu cresci tecnicamente no lar Aham, cristão. Minha mãe, ela ela ia na igreja, eu ia com ela. Eu também uhum, sempre cresci nesse negócio de igreja, mas a família do o meu pai, ele é evangélico, mas a família uhum. dele ia na católica, então ai, espera aí que minha gata tá na mala. Ah, Beleza, meio vai lá difícil cuidar com da o sua gato. gata. E daí, eu ia quando eu ficava com a família do meu pai, que eu vinha pra cá na cidade, Hum? eu ia com a minha avó na igreja católica, mas com os meus pais eu frequentava a igreja Ah, sim. evangélica, né. Aham, E só que durante a minha infância, assim, eu nunca fui, assim, depois de um tempo, parei de, assim, de dessa ligação, eu uhum, não queria mais ir na igreja, uhum, não tinha, uhum. assim, eu orava sempre à noite, Tá. mas eu não tinha ainda conhecido Jesus de verdade, tido aquele Hum. encontro. Eu era aquela pessoa que ia na igreja por ir, orava por medo de acontecer alguma coisa Era, ruim. olha. Aham. Porque, querendo ou não, eu passei por uma fase muito rebelde na minha adolescência, como Aham, qualquer adolescente. E
Às vezes sei lá, eu tinha muito medo de ficar de castigo, ou quando eu percebia que eu fazia alguma coisa errada, eu orava muito, sabe. Mas nesse sentido, eu orava por medo. Entendi. Até que um dia eu estava num encontro com uns amigos e, um deles, ele ia numa igreja aqui na minha cidade, e ele convidou a gente para participar, né. Até que daí eu, pela primeira vez, parece que eu escutei, assim, Deus me chamando pra Amém. ir. Parece que chegou Sério? o meu momento que Uau. Deus olhou, assim, pra mim e falou: "Agora você vai ir, né". E eu senti muito desejo Amém, de estar lá, amém. e foi uma coisa, assim, que eu não ia mais pra minha vida. Até passei por um período, assim, onde eu não duvidava de Deus, mas eu questionava muito as coisas, sabe. Uhum, uhum, Acho que eu estava naquela fase tentando entender ali o que estava acontecendo na minha vida, uhum, uhum, e quem que eu era, um período, assim, de identificação, sabe. uhum, E não tinha uma identidade firmada, né, vamos uhum. dizer assim. E quando eu em dois isso em Ah, 2019, e eu tá. tinha 13 anos. Uhum. E quando eu cheguei ali na igreja, pela primeira vez, eu chorei tanto, porque eu Uau. consegui sentir pela primeira vez a presença de Deus, e eu não costumo compartilhar muito, mas já compartilhei. Eu passei por um período da minha vida onde eu tinha pensamentos suicidas, cogitei, né, a tentativa de suicídio Uhum. 3 vezes, uma das vezes ainda Olha. cheguei a tentar, sabe. E, assim, foi um período bem complicado, e pela primeira vez eu senti aquele vazio no meu coração que tinha sido Uhum. preenchido, sabe. Pela Uau. primeira vez eu me senti completa. E apesar da pouca idade, eu vivi muito para pouca idade, sabe. Uhum. E vivenciei muitas coisas do mundo, onde eu era apenas uma menina e não deveria estar vivendo aquilo. E Hum, quando eu encontrei para buscar, na verdade, preencher um vazio, né. E quando eu sim. encontrei ali um sentido, que eu vi que o vazio que eu estava procurando, né, aquele preenchimento estava ali, eu entreguei minha vida para Jesus no mesmo dia. Foi dia Uau. 5 de maio de 2019, eu me lembro até Tinha hoje, 13 anos, de que eu então, tinha 13 13 anos. anos. Uau. E desde ali comecei um relacionamento com Jesus, comecei a ir naqueles encontros com Deus que faziam, tipo, um retiro, De sabe. jovens? De jovens? É, Que não, esse encontro com Deus era de jovens e tá. adultos, Uhum. né. E, enfim, comecei a ir em congressos de jovens, congressos, assim, maiores e da sede da minha igreja. E até que chegou um momento, assim, que eu percebi que eu estava no caminho certo. Eu Amém. comecei até um pastor que foi ministrar numa igreja, ele era dos Estados Unidos, e eu lembro que eu tinha feito uma oração Hum, para no congresso, às vezes tem aqueles momentos de apelo, assim, que o pastor sim, às vezes começa a orar e declarar pelas pessoas, ele era um profeta também, né. tá. E eu lembro que eu fiz uma oração, eu falei: "Deus, eu queria muito que esse cara me falasse alguma coisa". Sobre você. E eu Sobre mim, uhum. E não, eu juro por tudo que é mais sagrado, esse cara não deu, assim, 2 minutos que eu fiz essa oração, ele virou pra mim e começou a declarar palavras sobre a minha vida, sabe. Isso foi no ano de 2020, esse congresso, e no ano seguinte eu descobri o câncer, né. Então depois que eu descobri o câncer, eu percebi o quanto que aquelas palavras dele se cumpriram. Porque ele falava pra mim que eu ia ser uma pessoa que eu ia influenciar, impactar muito a vida de mulheres no Brasil e Olha. até no mundo todo. Eu tenho um chamado missionário, né. Ele falou essas palavras pra mim, foram muito profundas, até quero achar o áudio e vou te mandar o áudio no Por WhatsApp, favor. porque realmente foi uma coisa que mudou a minha Uau. vida. E quando eu percebi que o começo ali da minha história em trazer mudar a vida de mulheres, não era do jeito que eu imaginava. Porque eu pensava que eu ia começar a ser conhecida por pregar na Ah, internet, porque ah, realmente, se você olhar minhas antigas publicações, hã. tem, assim, textos devocionais que eu fazia, Ah, é? sabe. Olha. E eu pensava que seria dessa forma. Mas Uhum. quando eu entendi que a minha história ia muito além, mudou, assim, meu modo de pensar, sabe. Quando eu percebi que eu teria que amadurecer, assim, na marra,
e tentar e ver que não são as escolhas que eu gostaria para minha vida, mas é aquilo que Deus quis para mim. Ai, calma aí, Amém. meu gatinho. Ó o gatinho, ó o gatinho. Aquilo que Deus quis para mim, sabe? Aham. E mudou muito a minha vida. E Amém, foi ali que eu comecei a ter um contato, assim, com Jesus, um amém. relacionamento. Foi Aham. essa a história, mais ou menos. Que legal! É, eu lembrei Isaías, né, o profeta Isaías, ele fala que assim como os céus são distantes da terra, assim são os meus pensamentos em relação aos vossos, né? Então a gente faz os planos, mas a resposta sempre melhor, mais eficaz, mais fidedigna, mais sábia vem da boca do Altíssimo, né? Porque, Sim, como Paulo disse, por ele existimos, movemos, vivemos, né? A vida é Cristo. E eu acho bem interessante como Deus te guiou para cumprir o propósito da sua vida. Você pensava que seria de uma forma, acabou sendo de outra, mas a glória dele te atraiu, né? Graças a Deus, você em 2019, então, você foi no congresso. 2020, você foi quando você se batizou, em 2020? me batizei em 2019 mesmo. Ah, em 2019. 2019 se Em batizou. 2020 eu fui num congresso e eu recebi aquela Eu palavra. queria pegar num ponto que você abordou no início, a questão da depressão, se você não se importa. Eu não quero falar no aspecto seu próprio, pessoal, mas sim em geral, né? Tem 1.500 pessoas aqui com a Uhum, gente na live, e talvez tenha alguém. Eu me preocupo muito com o individualismo, né? uhum. Porque fato é, né, como a Bíblia diz em Ezequiel 18, verso 4, a alma que pecar, esta morrerá, o salário do pecado é a morte. Se só Adão tivesse pecado, Cristo, mesmo assim, teria vindo. Olha, eu até me arrepio, gente. Isso mostra como a salvação é tão individual. Você é muito precioso para Deus. Você mesmo que está escutando aí agora, você talvez esteja pensando, né? Como muitos já pensaram em tirar a própria vida. Saiba que você é muito precioso, precioso aos olhos de Deus. Não existe ninguém parecido com você, sabe? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 7, verso 25, que Deus é capaz de salvar totalmente os que se achegam a Ele. A palavra totalmente no original significa que é zero a possibilidade de margem. Não importa o quão longe para a direita ou para a esquerda, quão alta a pessoa fugiu ou quão baixa a pessoa foi, Deus é capaz de salvar. E Cristo, ele entende todo esse sentimento. Né? Mateus capítulo 26, verso 24, a Bíblia diz que Cristo ele ficou depressivo. A Bíblia fala que levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Cristo começou a angustiar-se e entristecer-se. E olha o que ele disse. Então ele disse aos discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte. Cristo entende esse sentimento. E ele pode te tirar desse sentimento. E meu apelo para você é: se você está triste, deprimido, angustiado, nós queremos hoje, nesta noite, te apresentar a pessoa de Jesus Cristo. Conhecer Jesus é tudo. Ele tira a tristeza, a depressão, a angústia, há um vazio no coração. A pessoa mais sábia do mundo, né, Salomão, filho de Davi, ele disse que todo homem tem um espaço no coração vazio, e esse espaço só é preenchido pela eternidade. Porque como a gente disse, né, o que é a vida? A vida é tão curta, é um sopro, é uma neblina, e a gente quer viver. E Cristo veio para trazer vida, e vida em abundância. E a Bíblia diz em João capítulo 5, verso 24, um texto que eu amo, né, que todo aquele que ouve a palavra de Cristo e acredita naquele que o enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E a vida Sim, eterna começa agora. Cristo venceu a morte. Aquele que ouve a palavra de Deus, confia em Deus que enviou Cristo, já passou, eu não consigo nem explicar, né? Mas a palavra de Jesus é verdadeira, ele passa em vida, né? Da morte para a vida, né? E aí eu quero fazer a segunda pergunta, aquela que eu casei, esse senso de missão, né? Essa missão que você tem evangelística, quantas pessoas você já impactou? É um sentimento tão gostoso, né? É um sentimento tão bom ser uma sim. bênção na vida das outras pessoas. Como que você sente sendo uma bênção? Deus chamou Abraão, né, e falou assim: Abraão, Gênesis 12, em ti será bendita todas as famílias da terra. Deus usa a gente como um canal de bênção, né? Sim. Deve ser uma felicidade para você ser um canal de bênção para 3 milhões de pessoas aí, outros milhões de pessoas no YouTube, até internacionalmente, né? Você tem sido conhecida, a sua história. Qual que é o Uhum. sentimento de ser um canal de bênção assim?
Então, até comentando sobre o que você estava falando, Aham, nesse momento de, tribulação que a gente passa na nossa vida, Deus nos chama justamente para vir com Ele, né. Até em Mateus fala: "Vinde a mim os cansados e os sobrecarregados e eu lhes darei amém. descanso". E durante muito tempo eu meditei sobre essa palavra na minha conversão, e foi uma quando eu entendi que eu não precisava carregar as minhas lutas sozinha, Uhum. mas que existia alguém que via as minhas lutas e poderia lutar por mim, Amém, tornou o meu fardo muito mais leve, amém. sabe. E eu lembro que na época eu também comecei a tomar remédios, assim, na época Uhum, até não era muito forte, uhum. mas eu larguei os meus remédios, só depois que eu fiquei doente eu tive que voltar a tomar por causa da minha ansiedade, mas depois larguei os remédios para ansiedade também, sabe. Entendi. Foi um período, assim, que de relacionamento com Jesus, onde eu percebi que eu não estava sozinha. E a Amém. gente tem essa coisa de achar que a gente está sozinho, Às né, vezes, né? que os nossos problemas são únicos, que ninguém entende a gente, e até a gente tem aquele negócio que a gente tem uma dificuldade para dar fé, né, porque a fé não é o ver, a É o fé é você invisível, acreditar, né? é o invisível. É o invisível. E a gente é tão Então, tipo imediatista, né? A gente quer tudo na hora, sim. né? Tipo, no invisível. Aham. Sim, e então, tipo assim, para algumas pessoas que estão quando a gente está passando por um momento difícil, é muito complicado a gente pensar que existe alguém do nosso lado, porque a gente não tá vendo, Então, porque não é no nosso tempo que a gente tá mexendo os pauzinhos ali, né? Ele vai mexer os pauzinhos no no tempo tempo dele. dele. Então, é um período assim que quando a gente conhece a Deus, é um período onde a gente precisa entender essas coisas, né. Até tem uma coisa que eu me falaram uma vez que eu gostei muito, Aham. que é quando nós oramos por sabedoria, Deus não nos dá a sabedoria, mas Ele nos dá a Uhum. oportunidade de sermos sábios, né. Exato. Deus não vai ali dar a solução do teu problema diretamente. Ele vai te dar oportunidades para que você aprenda com Ele a Uhum. solucionar os problemas, né. Amém. Sim, E isso sim. mudou minha vida. E quando eu percebi que a minha história hoje em dia as pessoas me conhecem mais pelo meu lado, assim, da doença mesmo, do que eu Aham. passei. E eu fico muito feliz em saber que, de alguma maneira, eu sou motivo de força para essas pessoas. Amém. Porque no meu Instagram aqui, a maioria das pessoas que me seguem são pessoas que passam pelo mesmo, que passaram, ou que conhecem alguém muito próximo que passa por Ah, isso e tá. quer ajudar de alguma Aham. forma, sabe? Sim, E sim. quando eu percebi que o que eu falava, as maneiras que eu trazia para aliviar, às vezes, as pessoas, ou seja, às vezes, um story assim, brincando, ou alguma coisa mais em outro sentido, e as pessoas falavam o quanto eu estava motivando elas, que a minha história Uhum. motivou elas a buscar um tratamento diferente, a buscar a ter mais, assim, ânimo para fazer o tratamento, Uhum. porque é uma coisa que a gente precisa de muito ânimo. E, assim, eu percebi que o quanto Deus estava me usando nisso, sabe. Uhum. Apesar de eu não falar diretamente de Deus quando eu tratava esse assunto, mas de alguma maneira tocava o coração das pessoas e eu sabia que era ele Que que me lindo, usava, sabe. que lindo. Então, E sabe tipo por quê? assim Sabe por que você é tão iluminado assim? Tem um, agora você falando assim de como que Deus te iluminou, luz, você sendo uma bênção. Eu lembrei de um verso da Bíblia que eu acho que é muito sua cara, é João 8, verso 12. A Bíblia fala: replicou-lhe Jesus outra vez dizendo: o que? Eu sou a luz do mundo. Aquele que me uhum, segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Você tem algo que uhum, você deve compartilhar. sim, Nós temos essa alegria de saber que, que a vida é muito ampla, que a eternidade é algo maravilhoso, que é algo real, não é algo ciência, ficção, é algo que a gente crê, sabe? uhum, E esse brilho que você. Porque, sinceramente, né, eu fico aqui até emocionado, porque o fato de você estar sorrindo todo dia, você está feliz, e não é algo fingido, é algo que você vive internamente, é algo que só uhum, alguém teve um convidado lá no Vilela que eu achei
bem interessante. Aí ele trouxe aquela coxinha dele, né? Aquela coxinha famosa, coxinha gostosa. Aí Uhum. experimentou a coxinha e aí ele exemplificou de uma forma bem didática. Ele falou assim: olha, não importa o quanto eu tente te explicar quão gostosa é essa coxinha. Eu posso falar que está quente, posso falar que foi feita pela melhor padaria. Por melhor que eu descreva, você só vai saber quão boa ela realmente é depois que você degustar e provar. E isso que a gente sente, a gente pode falar com paixão, com emoção, com brilho nos olhos, mas as pessoas que estão escutando só vão sentir quando elas também se entregarem a Cristo e sentir essa paz, né? Como você disse no vídeo, que excede todo entendimento. Você tem esse brilho, tá? Desculpa interromper, mas você tem esse brilho, que esse brilho ele não vem de você, sabe? A Bíblia Eu fala sei. Jesus disse outra vez, né? São os olhos a luz do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Né? Jesus disse isso. Esse brilho que você tem no olho, esse brilho que todo dia você acorda, independente das circunstâncias, se sua saúde está um pouco pior, ou sua saúde está boa, né? Indifere, todo dia você está feliz, isso vem de Deus, sabe? Uhum. É verdade. E, inclusive, esse era um dos versículos que eu mais gostava. É. E, assim, que eu mais gosto, na realidade, né? Aham. Tem um versículo que é em João também, que fala que Deus, ele nos chama para sermos amigos dele, né? Amém. Que ele fala Sim. que ele não quer servos, ele quer Ele quer amigos. Que amigos. dentro da amizade existe ali o servir, mas ele quer amigos em primeiro lugar, né? Isso. E é um versículo que é o meu favorito, esse do que Jesus chama a Aham. gente para ser amigo dele, porque quando Aham. eu entendi que para a gente viver um relacionamento com Deus, uma vida que traga mudança realmente no nosso ambiente, no que a gente vive, eu entendi que não era só eu orar e ler a Bíblia, mas o meu momento de oração era um momento onde eu conversava com Deus, Amém. sabe? Tipo Uhum. assim, eu pego a minha Bíblia para ler, eu falo, Deus, eu quero que você fale comigo. Uau. Mas não é você pegar e abrir em qualquer página, ler um versículo, fechar Aham. a Bíblia e, sabe, e deu por Uhum. isso. Sim, Mas, tipo sim. assim, você abre sua Bíblia, você começa um projeto de leitura, começa lendo pelo Novo Testamento, começa ali pedindo Deus no que eu ler, que Amém. você fale comigo e você sentir Deus em cada palavra, É muito. porque a gente pegar a Bíblia para ler só o que a gente quer é muito fácil, mas a Sim. gente pegar a Bíblia para a gente buscar entender o que que Deus pode falar através de tudo que tá ali Uhum. é diferente. E eu fazia os meus momentos de oração momentos assim, realmente de intimidade, sabe? Ai, desculpa, meus gatinhos eles estão atentados Não, aqui. não. E era um momento Opa, não. assim onde eu conversava tudo com Deus, Uhum. sabe? Eu orava por todos os motivos que vinha no meu coração. Ah, Eu orava para que Deus ele me desse sabedoria e oportunidades de ser sábia, para que quando ele me desse essas oportunidades, eu lembrasse daquilo que ele me ensinou, daquilo que ele me amém. fala. E são nos momentos assim que eu tiro que eu coloco assim a minha vida de verdade para Jesus, sabe? Amém. Que eu coloco uma musiquinha para orar, para ler a Bíblia. E às vezes a própria música, né, ela fala Uhum. ali com você, Sim, com uma música assim de verdade, né, ali que sim. realmente fala o que a Bíblia diz. Então, assim, são momentos tão únicos que é a Uhum. gente que escolhe que esses momentos façam a diferença na nossa vida, né? Porque Amém. eu lembro que teve uma vez que eu, antes de eu ficar doente, quer dizer, eu Sim. já estava doente quando eu fazia isso, mas eu Foi em não sabia. 2021, né? 2021? Isso, 2021. É. Ah, tá. E justamente em 2000, final de 2020, eu comecei com um propósito de que eu levantava todos os dias às 5 horas da manhã, porque eu estudava de manhã, né? Então eu estudava todos os dias. Eu ia para a escola às 7h30, então eu levantava às 5 horas da manhã, eu fazia meu café Uhum. e eu fazia meu devocional até às 6h40, 7 horas. 7 horas Uau, eu ia me arrumar e ia para o colégio. que bênção. E chegou um momento assim que começou a ficar muito cansativo para Uhum. mim. E eu dei uma pausa e eu tirava para fazer meus devocionais sempre à tarde. Uhum. Almoçava, como eu não tinha nada para fazer à tarde, não trabalhava, eu estudava a Bíblia até às 5 horas, e às 5 horas eu fazia outras coisas, Uhum. sabe? Só que chegou um momento assim que eu tirava para estudar mesmo, sabe? Eu queria Uhum. saber o que estava acontecendo e, enfim. E depois eu retornei a fazer meus devocionais às 5 da manhã.
E, inclusive, tem uma coisa que aconteceu comigo, Ah, que quando eu já estava doente, eu lembro que eu já sabia que eu estava com câncer. É uma coisa que eu citei uma vez numa entrevista que eu uhum, fiz, que eu estava orando e eu falava, Deus, o que que eu tenho? Por que que eu não melhoro? Né? Por que que tá acontecendo comigo? Eu queria muito saber. Não tava questionando a Deus do porquê que eu estava mal, assim, mas eu, no sentido de eu queria saber o que estava acontecendo, sabe? Então, assim, meu Deus. Ai, que barulho. Pera. fica à vontade aí, família. Tá a benção Ai. lá. Fica à vontade. E assim, chegou um momento ali que eu tava orando e eu juro que eu senti Deus, assim, do meu lado. Amém. E parece que deu um sopro assim no meu ouvido. Sabe quando você às vezes Olha, está pensando assim nas coisas e você está pensando o que que pode ser e te passa um vislumbre na cabeça e parece que você acerta, tem pessoas que falam que é intuição, né? Só que no momento ali eu senti que Deus estava do meu lado, sabe? amém. Então, e foi um momento assim onde a palavra que veio na cabeça é que eu estava com câncer. E naquele momento eu lembro que era antes de dormir que eu fiz essa oração, eu fiz ajoelhado na minha cama, e eu lembro que eu parei assim e pensei, nossa, o que eu tô pensando, né? Eu pensei, nossa, o que que é isso que tá na minha cabeça? E fiz uma oração para que eu não estivesse doente, né? Tivesse a doença, né? É. E daí eu peguei, fui dormir e segui. E isso foi mais ou menos assim, não vou lembrar exatamente a data, mas vou chutar tipo um mês assim antes de eu descobrir a doença, sabe? Uhum. E quando eu descobri a doença, eu tava numa paz, porque no fundo Porque eu já emocional, sabia, sabe? diário, né? E no fundo eu já sabia. Então, tipo assim, quando eu cheguei, posso contar brevemente assim como é que foi? Claro, a gente tá aqui, eu tô para te entrevistar mesmo, tá? Eu e todo mundo aí curioso para saber. Quando muitas pessoas me perguntam como que eu reagi quando eu fui diagnosticada, né? E Uhum, eu vou contar agora. Quando eu tava passando muito mal, eu lembro que meus pais são separados, tá? E quando eu estava na casa da minha mãe, eu comecei a passar muito mal. Era tipo assim, acho que começo da tarde, não me lembro mais ou menos. uhum, Era mais ou menos numa quarta-feira, sei uhum, lá. Eu lembro que foi dia 21 de outubro de 2021. E eu comecei a passar mal em casa, meu pai me ligou e eu tinha uns exames marcados e ele me levou para fazer esses exames no hospital, porque se fosse para esperar até eles me encaminhar, ia demorar uma uhum. eternidade. Então, tanto que eles foram me chamar 2, 3 meses depois para fazer os Nossa, exames e eu já estava no tratamento. aham, Então, né, foi bem burocrático. Foi um período assim onde você tem que insistir para ter saúde, né? uhum, Então, assim, eu fui no hospital, meu pai exigiu para que fizesse os exames em mim, porque já uhum, tinha o pedido e eu tinha que fazer. E eu fiz um raio-x. Eu tinha muita falta de ar, eu não respirava mais por um é, pulmão nossa, e nenhum médico me examinava, nenhum médico falava o que que eu tinha, só falava que era uhum, gastrite. Meu coração estava pro lado direito. E nenhum médico nunca tinha visto isso. E eu passei por 6 médicos durante seis uhum, meses. Então, assim, foi um período onde minha traqueia, que é aqui onde passa o ar da nossa respiração, em vez de estar no meio, estava totalmente pro lado direito, estava tudo e, desviado. Minha voz, ela era rouca, eu não falava direito. Se eu tivesse, que nem antigamente, poderia estar sentada nessa cadeira. Se eu levantasse, só de levantar, eu quase desmaiava por falta de ar. hum, Então, e depois eu descobri nesse raio-x que eu tava com 9,5 litros de água no meu pulmão. no, 9 litros. E o tumor dali era imenso, era uma bola de basquete, praticamente, que tinha um pouco maior que uma bola de vôlei, na verdade, que tinha no meu tórax. Até no meu exame que eu fiz, ele passava um pouco da minha coluna, assim, atrás, né? Então era imenso ali o tumor e eu tinha no pescoço. Nunca reparei, nunca fui atrás para ver e nenhum médico nunca viu. Cheguei lá na sala para fazer o raio-x e eu lembro que a mulher, ela olhou para minha cara e ela falou: "Você tem problema de pulmão?" E ela veio apavorada me perguntar isso. Eu falei: "Ah, que eu saiba não, eu nunca fiz raio-x, Aham, né?"
não sei. E eu lembro que ela ficou me olhando assim, e eu, naquele momento eu já sabia que tinha uma coisa errada. Naquele momento que eu fui no hospital por dor de estômago e falta de ar, eu pensei, cara, eu acho que aquilo que falou não foi um pensamento, foi realmente um aviso, Lá sabe? durante o E, acampamento, né? Durante o início. aham. Uhum. E daí eu lembro que. Pode fazer barulho. Eu lembro que eu tava no hospital, voltei pro meu quartinho, eu já tava com uma medicação. E durante 6 meses foi uma luta pra mim conseguir segurar a comida na boca. A única coisa que eu conseguia comer, por causa que eu sentia muita dor no estômago, porque depois, mais pra frente, eu vou explicar. Eu tenho uma diferença na minha anatomia ali do meu intestino e do meu Ah, diafragma. Só que eu não sabia disso. E eu tinha. Como o tumor era muito grande, ele batia ali no meu estômago. E também pelo avanço, querendo ou não, da doença, eu não conseguia comer, sabe? Eu só vomitava, sentia muita dor, então eu não conseguia ter vida mais, na uhum. verdade, sabe? Então, assim, eu só conseguia tomar água de coco e eu só conseguia comer, tipo assim, um pedacinho de alguma coisa. Ia almoçar, comia, tipo assim, uma colher de arroz e não comia mais nada o dia todo porque eu ia vomitar. Uhum. Aí a única coisa que eu conseguia tomar, assim, era um caldinho de sopa. Isso que eu Uhum. comia por 6 meses e foi assim que eu emagreci 11 quilos. E Nossa. pela primeira vez no hospital, depois de receber as medicações, eu digo que foi a primeira vez em 6 meses que eu consegui comer e não sentir dor no meu estômago. Mas eu devorei toda Uau. a janta que me levaram no hospital, sabe? Eu Isso pensei, cara foi do lá em céu. Cascavel, isso? Foi em Não, Cascavel? foi aqui na minha Ah, cidade foi isso. aí. Aham. E eu comi tanto, nossa, eu devorei aquilo que me levaram no jantar. Eu lembro que era uma sopa e ainda tinha um pãozinho. Nossa, eu comi tudo, sabe? Eu comi tudo, 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 tudo. Aí minha mãe, eu lembro que depois, eu lembro que ela me deu uma coisa pra mim comer, assim, que eu podia comer, né? Não, nada fora de dieta hospitalar. E, nossa, eu devorava, sabe? E porque eu tava medicada, não sentia dor. Uhum. E, meu Deus, aquilo ali eu já dei graças a Deus, Amém. sabe? E no outro dia eu fui transferida para o SEONC, em Cascavel, Uhum. mas foi uma luta porque nenhum hospital de câncer me aceitava. Nenhum hospital, e o SEONC foi o único hospital que me aceitou. E no SEONC eles não têm uma tendência de atender jovens. Ah, Geralmente é muito poucos jovens, assim, muito pouco mesmo. E a maioria do público é tudo pessoas mais velhas, de 30 anos para uhum. cima, ou geralmente dos 60 anos para cima, que é o maior público, sabe? Então, assim, quando eu cheguei lá, eu era a única Única jovem. novinha, né? Eu tinha Olha. 15 anos. Então, eu tinha 15 anos ali, então foi assim. E antes de eu ser transferida, na madrugada, que eu já estava no hospital, do meu primeiro dia no hospital aqui na minha cidade, de madrugada, eu lembro que meus pais estavam dormindo no quarto comigo e minha mãe levantou para ir ao banheiro e eu me acordei. Isso devia ser tipo umas 4 horas da manhã, que eu tava quase amanhecendo. Uhum. E meu pai estava sentado do meu lado. Sim. E eu olhei para ninguém tinha me falado nada ainda, Aham. sabe? Que eu tava com um tumor, Oh. nada. Eu tava deduzindo sozinha, sabe? E eu lembro que eu olhei pro meu pai e falei, larguei em verde, assim, né? Falei, pai, ainda bem que não é muito grande, né? Que é pequenininho. Aí ele falou, filha, não é muito pequeno, não. E ele ficou me olhando, assim, querendo chorar, sabe? Daí minha mãe chegou, ficou me olhando. E eu, tá. Daí, eu peguei e fui dormir, sabe? Foi do- Não tava entendendo direito. E no outro dia chegou uma psicóloga para falar comigo. Ela falou: Como que você tá com esse diagnóstico que você tem um tumor, que você tá muito doente? Como é que você tá? E eu pensei: Assustou. Nossa, então é realmente, né? E eu lembro que eu olhei para ela assim e eu falei: Eu tô bem. Eu não sei o que que eu tô sentindo. Eu tô bem, eu não tô triste, eu não tô com medo. E eu lembro que ela ficou me olhando, tipo assim: Meu Deus, o que que essa menina não tá triste, não tá chorando? E eu não chorava, sabe? Eu não falava nada. E eu dava risada, porque
Tipo assim, estava sendo mais um momento de alegria, porque eu estava conseguindo comer e aliviar os sintomas do que, tipo assim, pelo meu diagnóstico, sabe. Sim, Então e logo fui internada, fiquei daí 1 mês internada lá no SEON, que foi um momento, assim, que pra mim foi muito gostoso, a primeira internação. sim. A primeira só, tá. A primeira A primeira internação. quantas internações você já teve? Foram 2? Desculpa, cortou Você falou aqui que a foi a que você primeira internação. Quantas internações você já passou? e várias, Meu várias. Deus. Várias, porque daí às vezes eu passava mal em internar, daí ou senão eu ficava internada aqui, ou se não tinha dor, tinha que daí ir pra primeiro aqui, depois ia pra lá. Aí quando eu ia fazer cirurgia, eu ficava internada, mas as primeiras vezes, assim, eu fiquei internada a primeira vez no SEON, que eu fiquei internada 21 dias, de né, quase 1 mês ali, e eu só fui pra casa porque eu estava já muito cansada nos últimos dias, Uhum, eu não via nada, não via a luz do sol direito, sabe. E eu estava com um dreno no meu pulmão, eu carregava, assim, um cano enorme que tinha, e daí um potinho uhum. com água do meu pulmão. E eu lembro que eu voltei pra casa, fiquei 2 dias em casa e tive que retornar. E daí eu fiquei ali mais quase 20 dias de novo internada, 2 semanas, 15 Hum, dias. Ah, não me lembro direito, mas foi mais ou menos nisso, hum. de 15 dias a 20 dias. Aí voltei pra casa, daí eu voltei a internar, porque daí tinha que colocar meu catéter pra começar a quimioterapia, e Começar. daí mais internação, Você sabe. Então sentiu essa paz porque, como você disse aí, alguns dias antes, né, você sentiu essa brisa, essa mansidão e essa voz, e você acha que isso trouxe um certo tipo de paz para você? Você com sentiu certeza. Você sentiu o eterno, você sentiu que Deus estava com você, né, todo momento. E ele de fato, ele está em todo momento, né. A Bíblia diz que ele nunca nos desampara. Ele disse: "Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, eu estou contigo". Tem uma profecia muito bonita, que aplica-se mais para o povo de Israel, mas a Bíblia Uhum. diz em Gálatas capítulo 3 verso 25 que se a gente aceitou Jesus Cristo, nós somos filhos de Israel e herdeiros segundo a promessa. Nós somos Israel de Deus hoje também, né? Então tem uma promessa que eu acho muito bonita para Israel, que fala em Isaías 42, que quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Olha como eu estou todo arrepiado. Olha, porque eu tomo essa palavra para mim, sabe? Porque eu acho muito lindo. E Deus fala, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel. Então, assim, as pessoas, infelizmente, porque a gente tem uma visão muito greco-romana, imediatista, visível, palpável, e Deus quer acordar a gente para realidades eternas. Paulo disse, né, que tudo que é visível passa, só o invisível é eterno. Né? Olha que legal esse texto. Tudo que é visível, tudo que a gente vê passa, só o invisível é eterno. E Deus está diariamente querendo acordar a gente. Gente, não, Deus está falando, né? Não coloque os seus interesses eternos em meras probabilidades. Acorde, eu tenho um céu, eu tenho um rio d'água da vida, eu tenho a árvore da vida, eu tenho tanta coisa linda preparada para você. E o inimigo, né, de Deus e dos homens, Satanás, quer prender a gente aqui, nas coisas visíveis e passageiras da vida. E então tem essa luta espiritual e Deus está lá acordando a gente. E porque a gente gosta e fica preso às coisas imediatas, a gente pensa sempre nessas passagens, né? Eu vou passar pelo fogo, não vou queimar. Eu vou passar, né, pela vida e não vou ficar doente. Não, a visão de Deus, né, é uma visão, por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego, né, os Uhum. 3 jovens hebreus, eles sofreram. Deus não tirou eles da fornalha, mas Deus Sim, o quê? Entrou junto com eles na fornalha. A sim. Bíblia diz em Daniel capítulo 3, verso 15, né? Que o rei Nabucodonosor disse que ao som do pífaro, da sáltira e de toda sorte de música, prostrai e adorai. E os 3 disseram o quê? Fique sabendo, ó rei, que não adoraremos a imagem de ouro que levantastes. E aí jogaram ele no fogo, mas o rei viu Jesus Cristo lá dentro, né? Um Deus, um semelhante a filho do homem. Jesus Cristo livrou eles. Então Deus não tirou Noé do dilúvio, mas Deus estava junto com Noé do dilúvio. Não arrebatou ele da terra, mas entrou com ele na arca, entrou com ele, sabe? Deus não tirou nem o filho dele da cruz. Não tirou. Jesus
ele chorou, se angustiou, ele clamou, né? Meu Deus, por que me desamparastes? Por que me abandonastes? Mas Deus estava com ele, do lado na cruz. Deus sofreu com o filho na cruz, né? Sim. Então, às vezes, quando Deus fala, né, eu vou te proteger, eu vou te guiar, eu vou te curar, eu vou te transformar, Deus, né, como a Bíblia diz, um dia para Deus, né, é o que, né, nada. Um dia nosso é 1000 anos para Deus e 1000 anos como um dia. Deus ele está pensando na eternidade. Mas se a gente for fiel, se a gente passar esse tempo tão curto, o sofrimento, ele é tão leve, a glória é tão pesada, o sofrimento é tão passageiro, mas a eternidade é tão, sabe, eterna. Se a gente conseguir virar esse gancho, virar esse gatilho e começar a pensar que o que eu amo Apocalipse 22, né? O finalzinho ali, quando fala, Uhum. né, João fala, então foi me mostrado o rio da água da vida, brilhante como um cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da sua praça está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore é para a cura das nações. É algo tão maravilhoso, sabe? A gente vai ter acesso ao rio da vida, acesso à árvore da vida. A gente vai ler, a gente tem que amar isso, a gente tem que ter vontade disso, de ver a feição de Jesus, sentir o cheiro de Jesus, o abraço de Jesus, tocar nas mãos de Jesus, se derramar na glória dele, sabe? Se Sim. banhar na grandeza e na santidade de Deus. Isso vai acontecer, sabe? E nós sabemos que vai acontecer. E isso que mostra esse brilho que você tem no olhar, isso que mostra essa vontade que você tem de pregar, mesmo, né, não obstante essas dificuldades que você tem passado, você tem essa vontade de pregar. Isso tudo. Aí eu quero te fazer essa pergunta, para você continuar falando, tá bem gostoso de escutar. Quero te fazer essa pergunta. Né, você contou, a gente começou, né? Você falou um pouco da sua história, você falou desse encontro que você teve com Deus no retiro de jovens, você encontrou da palavra que você recebeu e que se cumpriu na sua vida, e você contou dos tratamentos que você teve e como você descobriu o diagnóstico. Agora, eu quero te perguntar isso. Jesus, Jesus, o que é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Ou o que ele fez por Jesus, você? Aí fica à vontade aí para falar da pessoa de Jesus. Jesus para mim, eu diria que ele é o meu melhor amigo, sabe? Eu não vou falar que ele é tudo aquilo, tipo assim, doutrinas que falam, porque eu sei já que ele é o rei da minha vida, eu sei que ele é o santo dos santos, eu sei Amém. que ele é ali, o único na nossa vida, eu já sei disso. Mas o que eu criei com Jesus foi um Ah, relacionamento. relacionamento. Então, então ele para mim é o meu melhor amigo, sabe? Amém. Amém. E eu entendo que, tipo assim, eu sei que Deus vai me entender, uma coisa que eu me cobrava muito quando eu fiquei doente, Aham. é que chegou eu nunca consegui questionar a Deus do porquê que eu estava doente, do porquê aquilo aconteceu comigo. Eu nunca questionei a Deus, Uhum. sabe. Eu questionava a mim mesma, Uhum. de tipo assim, o que que eu fiz, sabe, mas eu nunca questionei a Deus. E porque eu sabia que Deus não tem culpa dos meus problemas, e quando eu entendi que talvez a minha situação Deus queria fazer alguma coisa comigo, Uhum. através de mim, eu fiquei tranquila. Uhum. E eu sabia, eu confio nele. Amém. Então eu sei que independente do que aconteça comigo, não vai fugir do controle dele. E independente se eu estivesse, sei lá, fazendo qualquer coisa e os meus tumores eu sentisse que voltou a crescer do meu pescoço, eu não entraria em desespero mais, Uhum. porque eu confio no que ele tem pra mim. Amém. E eu aprendi isso tendo um relacionamento com Jesus e vendo que ele é meu amigo, sabe? Ele não é somente alguém que falam dele, que existe um livro sobre ele, mas ele é o meu amigo. Amém. E quando eu parei para sentir ele de verdade, o dia que eu fiz a minha oração mais sincera, quando eu estava passando por um momento ali difícil da minha vida, antes da minha doença, e eu lembro que eu orei e falei: "Deus, por favor, me dá um abraço". Eu me sentia muito sozinha, sabe. Até meu olho encheu de lágrima falando isso, lembrando,
porque eu lembro que eu falei: "Jesus, por favor, me dá um abraço e não me solta". E eu lembro que eu mesma, assim, me dei um abraço e eu comecei a chorar, porque eu me senti tão amada e tão segura. Então, quando eu senti aquela segurança, eu sabia que eu Uhum. não precisava temer mais nada, Amém. sabe. E isso que ele significa pra mim, e foi graças a isso, a entender e buscar isso, que hoje em dia eu sou muito tranquila em relação a tudo da minha vida, sabe. Claro que tem momentos que a gente fica ansioso, que a gente fica meio desesperado, mas Aham. quando eu paro pra entender: "Tá, vai ficar tudo bem, eu preciso ficar calma e Deus tá comigo", Amém, isso Senhor. me Aleluia. tranquiliza, sabe. Amém. Então, Amém. tipo assim, eu deixo ele guiar os meus sentimentos. Sim. Claro que quando eu preciso chorar, eu Hum. choro. Opa! Quando eu preciso chorar, eu Tá choro. roubando a cena aí, né? É. Quando eu preciso, sei lá, gritar, eu grito. Eu entendo o que eu tô sentindo, eu busco entender as minhas emoções, não deixo elas de lado, porque eu sei quanto é importante cuidar da nossa cabeça, mas eu também sei que aquela emoção que eu tô sentindo, Deus vai cuidar dela Amém. também, sabe. Mas eu preciso deixar que ele cuide, né. Que ele cuide. Às vezes eu só falo: "Ai, Deus é com você", sabe. E deixo e largo e busco ali o que que ele quer fazer pra me ajudar, enfim. Mas Uhum. eu aprendi isso e isso mudou a minha vida, eu diria. Amém. É isso que Lindo. Jesus é pra mim. E isso que ele é para você. E de fato, né, tem um texto, o meu texto preferido da Bíblia, você já falou o seu preferido, né? O texto de João, que Jesus disse que ele não nos chamou para ser servos, mas amigos, porque ele de fato nos revelou as coisas que estão para acontecer, né? Ele disse que o vencedor se assentar-se-á à direita do trono do Pai, como ele venceu e se assentou à direita do Pai. Então, que privilégio que a gente tem de sentar à direita do Pai, né, com Cristo, reinar com Cristo. Apocalipse 20, verso 4, a Bíblia fala: vi também tronos, e neste sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Quando eu penso nesse verso, fico pensando quão privilégio que nós temos, né? Deus preparou para a gente um rei. Apocalipse 1,6 fala que Deus nos constituiu rei e sacerdotes do seu reino. A gente vai reinar com Cristo, que privilégio. Sim, Uma coroa, uma vestimenta branca, Apocalipse 3,5 fala: o vencedor será vestido de vestidura branca e não riscarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, intercederei pelo seu nome diante do meu Pai. Então a gente vai receber uma coroa, uma vestidura branca. Gente, por favor, vocês que estão nos escutando, que escutou essa tremenda história de superação, de achado de propósito, ela achou o propósito da vida dela. Escute, por favor, em nome de Jesus. Deus tem um propósito na sua vida. Você deve entender o motivo pelo qual você foi criado. Lembra de Mateus 24, aquele texto tão conhecido, né? O que, que ele vai falar para as ovelhas que estiverem à direita? Vinde benditos do meu Pai e uhum, tomai por posse o reino que vos está preparado desde quando? Desde a fundação do mundo. Antes de criar o sim, mundo, Jesus Cristo já está preparando esse reino, com uma mansão linda, com um trono para você, com uma coroa para você, uma casa, uma rua de ouro. Tudo isso Cristo preparou para você. Ele tem um plano, uma ideia muito grande para você. Você não pode perder isso de vista, né? Aí eu quero falar do meu texto preferido. Jesus é um grande amigo, né? Tem uma música que eu amo. Você conhece essa música que fala assim: "Oh, que amigo em Cristo temos". Já escutou essa? cara, Mais eu acho que eu já vi chegado alguma que o coisa. irmão. Espera aí, Minha voz é feia, eu acho que mas eu já vi alguma coisa, mas eu nunca cheguei a escutar, assim, acho que eu é, já vi alguém falar, sabe, dessa música. depois você coloca no YouTube ou você coloca no Pode Google. deixar. Minha, Aham. hã. Minha voz é muito feia, minha voz é muito feia, mas ela é assim: Imagina. "Oh, que amigo em Cristo temos, mais chegado que um irmão". Você vai amar essa música, vou mandar para você no WhatsApp depois. Manda, Você aham. escuta ela com o olho fechado, pensando na letra, ó, acho que você vai chorar, porque é uma música maravilhosa que fala o quão amigo ele é, né? E ele quer que em todas as coisas nós acheguemos a ele, né? Porque ele, Jesus Cristo, ele não ficou agarrado ao fato de ser Deus. Porque o fato de ser Deus, ele não precisava. A Bíblia fala, né? A alma que pecar, esta morrerá. Logo, quem pecou não foi Adão? Então, por que o inocente pagaria a culpa do culpado, não é verdade? Né? Adão pecou, ele merecia a morte. Como nós merecíamos a morte. Porque a Bíblia diz em Romanos 5,12
que todos pecamos e todos carecemos da glória de Deus, da graça de Deus. Todos pecamos, todos merecemos a morte. Aí Jesus, ele é o cordeiro, ele é o substituto, né? Ele vai, deixa Uhum. aquele céu, ele deixa aquela glória, ele se esvazia, torna-se um de nós e vai e morre e morte de cruz. Tanto sofrimento. Agora, como não amar uma pessoa dessa? Como não É, amar um Deus desse? Aí Paulo vai e fala: como a gente pode negligenciar tão grande salvação? Hebreus 2:3, né? Como que a gente pode virar as costas a tamanho sacrifício? E quando a gente encontra esse amigo, tem um sentido novo para a vida, não é verdade? A vida, sim, é qual que é o verdade. sentido? Qual que é o sentido da sua vida com Jesus? Você tem um sentido assim? Fala para a gente, você que está passando por uma doença, e eu fiquei muito feliz quando você falou no início, e de fato, a gente nem está falando aqui das coisas, como você disse. Eu acho que a gente nem citou a palavra morte ainda, né? A gente está falando tanto de vida, né? Sim. Na verdade, para você que está passando por essa doença, lutando com isso, qual que é o sentido da vida para você em Jesus? O sentido. Eu vou citar uma música Ah, que até inclusive é quando você entra no meu perfil no Instagram e você tem uma musiquinha ali que fica embaixo da biografia, é essa música. Eu vou mandar é? ela também pra você. Vou querer. Ela é do Alessandro Vilas-Boas e Aham. o nome da música é Tu És Tu Tudo. és tu? E até no Tu És Tudo. E Ah, durante a música, quando eu descobri a doença, uns dias depois, acho que foi eu descobri dia 21, dia 24 por ali eu postei dia 23, 24 eu postei essa publicação. E na publicação eu cito um trecho da música, que nessa parte da música fala: "Pra onde que eu vou sem você? Não sobra nada do seu grande amor e você sabe tudo que eu não sei". aham. E ele fala que eu não teria de questionar, né, porque Deus já sabe tudo que ele não sabe. Então ele confia nele, né. Sim. E a única coisa que ele fala: "E o que eu preciso é estar contigo". Ah, E eu acho que a minha caminhada com Jesus, o que representa, uhum, né, é justamente esse descanso, sabe. uhum, É a minha música, assim, uma das minhas favoritas em relação a Deus, uhum, e eu diria que o que eu aprendi durante todo o meu tratamento e durante toda a minha vida foi que eu não preciso ter medo, sabe. Apesar de às vezes a gente sentir, mas eu não preciso ter, entendeu. É um pouco amém. difícil você alimentar isso, que nem eu sempre falo, você ser uma pessoa que tem você vai ter sempre seus dias bons, mas você vai ter ruins que você só quer reclamar, os bons, pra você, tipo assim, eh, lidar melhor com as coisas é um exercício diário. Você, assim, ter fé. A fé é um exercício diário, É sabe. diário. E, tipo assim, você parar de ser uma pessoa reclamona, você ser uma pessoa, assim, mais compreensiva, que aproveita a vida das pessoas, é um exercício diário. Uhum, E é um exercício que eu não aprendi sozinha e que eu sempre falo em qualquer lugar que eu vou, que o que me deu, o que me trouxe até aqui, o que me segurou, me trouxe aquela segurança, que eu não senti medo, além de Deus, também foi a minha família, sabe. uhum, Mas Deus em primeiro lugar. E amém. eu ter ali, saber que tinha minha família, que Deus estava comigo, me trouxe paz. Então eu descansava, sabe. Chorava, às vezes ficava, mas eu aprendi a descansar. Acho que a minha jornada com Deus, o que me ensinou foi aprender a descansar. E que, na realidade, depois que eu fiquei doente, eu percebi que eu não era uma pessoa grata. Eu podia conhecer a Deus, mas eu não eu exercitava a minha gratidão, sabe. Eu vivia muito mais por estar ali, ler a Bíblia e aprender, mas eu não exercia a minha gratidão. Eu não sabia como que era respirar com 2 pulmões, e eu não me lembro como que é, porque eu nunca prestei atenção. Eu nunca prestei atenção e agradeci por estar respirando com 2 pulmões. Eu não me lembro como que é sair de casa
e viajar para algum lugar sem ter que me preocupar se eu vou sentir dor ou não. Uhum, Eu não me lembro mais como que é, por exemplo, eu, sei lá, fazer qualquer coisa sem pensar que não, que eu tenho meus limites e que eu não posso mais fazer tudo, uhum, sabe. Então, tipo assim, eu não me lembro de como que é isso. E se eu pudesse voltar no passado, eu juro pra você que eu exercitaria muito esse fato dessa gratidão. E um dos motivos que eu acredito que vamos tentar justificar, né, não que justificando, mas pensando um lado, a doença foi a pior coisa da minha vida, mas ao mesmo tempo foi a melhor, porque graças a ela eu aprendi a valorizar os meus momentos e a minha vida. Hoje eu sei como que é respirar, não bem, hum. mas eu sei. Mas você... Porque eu presto atenção, sabe. Hoje eu percebo coisas da minha vida que eu nunca tinha reparado antes, sabe. Então é tipo assim, eu entendo que isso serviu como um aprendizado em diversas áreas da minha vida, inclusive, principalmente na minha parte de gratidão, de ser grato. Por isso que eu sou tão tranquila, por isso que eu lido tão bem com as coisas, por isso que eu brinco, eu sou entusiasmada mesmo com a situação, faço piada com a doença, porque isso não me atinge mais. Porque eu aprendi, assim, a descansar e a levar numa boa. Uhum. Porque se eu ficar reclamando e ficar ali me própria me julgando, eu não vou a lugar nenhum e eu vou virar uma reclamona e minha doença vai piorar e vai ser assim. Sim, Mas eu exato. busco pela minha qualidade de vida, sabe? E isso muda a minha vida, esse descanso e essa paz. Uau, essa paz que Jesus te trouxe, né? Que Sim. te dá esse alívio em meio à tempestade. Tem tão interessante uma história em Mateus capítulo 12, né? A Bíblia fala que os discípulos, aterrados de medos, clamaram, Mateus 12, 29, é um fantasma. Mas Jesus suavemente disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais, né? Então, eu acho tão interessante como que Jesus ele traz paz em todas as situações, todas as situações. Estava uma tempestade, tenta imaginar essa cena, uma tempestade, os discípulos ali aterrados de medo, como a Bíblia fala, pensando que era um fantasma, e Jesus, não, tem de bom ânimo, sou eu, não temas, né? E aí Jesus se encontra com Pedro, salva Pedro, outra oportunidade, uma tempestade no mar, e Jesus dormindo tranquilamente no barco. Essa paz, eu vou te contar, posso contar, tentar em 5 minutos resumir minha história de vida? Pode ser? Pode. Eu cresci num lar cristão como você, meus pais, né? Graças a Deus, eles sempre foram muito zelosos, sempre foram participativos na igreja. E eu cresci indo na igreja, mas tive uma adolescência um pouco rebelde, saí aos meus 16, 17 anos da igreja. E aí, como Paulo disse, né, em Efésios capítulo 5, eu andei nas obras infrutíferas das trevas, que só mencionar é vergonha, porque eu fui muito longe mesmo. Eu fui muito longe, fui fazer faculdade em São Paulo. Aí, ok, essa aqui é minha cachorra, tá querendo roubar a cena aqui também. Tentando roubar a cena. E daí, Entendi. e daí em São Paulo, é, conheci pessoas diferentes, fiz amizades com pessoas, como a Bíblia diz em Salmos capítulo 1, né? Bem-aventurado aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei de Deus e nela medita dia e noite. Eu fui, tomei decisões erradas, me levou ao lugar errado. Me associei com as pessoas erradas, né? E aí comecei a entrar no mundo das drogas, e aí fui e entrei no mundo até do roubo também. Fui preso, né, no artigo 180, receptação de veículo furtado. Eu falo isso até com muita tristeza, muita tristeza. E eu fui muito longe de Deus, mais baixo assim. Eu fui tão longe. E depois eu casei, só que minha vida continuou, né? E eu tô na presença de um Deus Santo, que não minto, as pessoas aqui que me conhecem, todos os meus seguidores, a maioria sabe um pouco da minha história de vida que eu sempre conto, né? Casei, o casamento estava destruído, eu continuava usando droga, continuava no mundo e a minha vida estava destruída. Eu tinha muitas coisas estranhas na minha casa, sons, vozes. Jesus disse, né? Aquele que comigo não ajunta, espalha. Não há neutralidade no campo espiritual, né? Ou a gente está com Jesus, igual Elias disse, até quando cocheareis entre dois deuses, né? A gente tem que escolher se Deus é Deus ou, né? É o reino da luz e o reino das trevas, e não há mistura entre os dois. E eu estava no mundo, estava, né, um servo zeloso de Satanás,
até triste dizer isso, mas realmente era, incentivava as pessoas a fazer o errado. E aí Deus foi lá e me resgatou, sabe? Deus me resgatou, me trouxe propósito de vida. Eu lembro até hoje, eu lembrei o pouco que eu aprendi quando eu era adolescente. Eu ajoelhei e falei assim, Senhor, e eu nunca mais repeti essa oração, mas eu falei assim, Senhor, eu sou um bosta. Eu não sou nada, eu sou verme, eu sou. Mas a Bíblia, eu lembro dessa passagem, vinde como estás. Eu fui, me batizei, né? Isso foi 3 anos atrás, foi o dia mais feliz da minha vida. E aí tem uma passagem que fala que o amor, ele lança fora o medo. Depois que eu me entreguei a Jesus. E quando eu descobri a história da redenção, quando eu descobri o plano da salvação na pessoa de Jesus Cristo, eu garanto a todas as pessoas que estão escutando que eu perdi o medo de tudo na vida, até da morte, né, que a gente é muito temeroso, né? A Bíblia diz em João capítulo 11, verso 11, Jesus disse, né, o nosso amigo Lázaro dormiu, mas vou despertá-lo. Veja como Jesus, né, encarava a morte, um sono, nada, você tem sono, você não sente nada, né? Você acorda, era isso. E aí a Bíblia tem tantas Paulo disse, Romanos capítulo 7, verso 14, que ninguém vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Até tem um versículo que fala, né, que o viver é Cristo e o morrer é O morrer lucro. é lucro. Olha que lindo, né? A gente é de Deus. E aí tem um que eu acho sensacional, que é um dos meus preferidos, que fala Apocalipse 20, verso 6, fala assim, bem-aventurado e santo os que têm parte na primeira ressurreição. Olha isso, se você morre bem-aventurado e morre santo, meu amigo, você tem... Olha Salmo 116, verso 15, lindo é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Também Apocalipse 20, verso 13, fala, Apocalipse 14, verso 13, desculpa, ouviu uma grande voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Olha esse tanto de verso, lindo aos olhos, você morre lindo, bem-aventurado, você morre santo, você está descansando em Deus, a morte foi destruída. Né? Como eu disse, né? Quem crê em Deus já passou da morte para a vida eterna começa agora. Você que está me escutando, em nome de Jesus, escute isso. Cristo te oferece vida eterna agora. E a vida eterna começa agora, sabe? Agora. Não existe isso. Cristo derrotou a morte na cruz. Todos os salvos dirão, 1 Coríntios 15, 51, ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu arguilhão? A morte foi destruída na cruz. Cristo pisou a cabeça da serpente. Cristo na cruz, ele abriu um elo, uma ponte para a vida eterna. E você pode aceitar. Cristo, ele tem um recibo assinado com sangue. Você não precisa passar pelo Getsemane, você não precisa passar pela cruz. Cristo fez tudo isso. E a única coisa que ele pede é uma troca bem justa, né? Me dá os seus pecados e aqui está a vida eterna, como um presente, só tome. Então eu aceitei a Jesus e esse amor dele, esse amor que a gente sente, lançou todo fora o medo. Então eu saio para trabalhar sem medo. E eu não estou dizendo assim para me gloriar, claro, eu sou humano e a gente sente ansiedades do dia, preocupações, na verdade. Eu tenho uma filha, eu tenho uma família que eu tenho que sustentar, então a gente se preocupa às vezes financeiramente, em outros aspectos, mas aí Jesus disse, né? Lance sobre mim todas as vossas ansiedades, por quê? Porque eu tenho cuidado de vós, 1 Pedro 5, 7. Ele tem cuidado, ele é um bom pai, sabe? Pode um filho pedir um pão e o pai dar uma pedra? Ou porventura, se o filho, né, pedir um peixe, o pai vai dar uma cobra? Né? E se a gente, que é mau pecador, sabe dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste nos dará coisas boas. Então eu tenho certeza que Deus tem planos grandes para a gente. Ele tem um plano grande para você. O plano de Deus é tão grande, mas tão grande para você, que olha aí quantas pessoas você tem impactado. Daniel capítulo 12, verso 3, fala que cada coroa vai ser diferente. Né? Quanto mais pessoas a gente ajudar a levar para o céu, mais estrelas a gente vai ter. Você tem noção quão pesada vai ser sua coroa? Amém, né? Estrelas, amém? Quantas estrelas vai ter na sua cabeça, minha irmã? Porque tantas pessoas que você tem impactado, levado esse Jesus, apresentado esse Jesus. Então fala para mim, essa pergunta, eu quero te perguntar também. Fala para mim. Jesus Cristo, né? Ele te resgatou e te deu um propósito de vida. O que você tem para dizer para essas pessoas, todas que estão assistindo agora, que ainda não teve um encontro com Jesus como você teve?
como você teve naquele acampamento, naquele retiro, ao sussurrar da voz de Jesus quando ele falou com você, naquele momento quando ele pôs a mão no seu ombro e te abraçou. Isso que você sente, que eu senti quando ele me resgatou também. Eu senti Jesus Cristo na minha vida, e eu sinto ainda. O que você pode dizer para uma pessoa que quer sentir esse Jesus e não sentiu ainda? É aquilo que eu acho acredito que entra muito no que eu falei antes, né, que, às vezes você não precisa ir todo pimposo, assim, até falar até Deus, Uhum, né. Acho que o que você faz, que vale mais que qualquer coisa, é a tua humildade, sabe. uhum, E quando você só chega acho que os meus momentos mais sinceros com Deus que eu tive, foi momentos que eu não estava bem. uhum. Foram momentos que eu chegava, assim, só sentava na minha cama, só fechava os meus olhos. Eu tenho o costume de quando eu vou orar, eu coloco a mão no meu coração Ah, é? e eu falo, Por algum motivo eh ou só costume? só costume, na Costume. verdade. Aham. Eu gosto de, sei lá, parece que não sei, eu sinto alguma coisa muito forte em relação a Que isso, eu legal. sempre coloco, assim, a Aham. mão no coração. Bonito. Aham. Tem até um versículo que fala alguma coisa relacionada sobre o nosso coração, não vou me lembrar agora, Aham. mas que me marcou muito também. E eram momentos, assim, que eu chegava e eu só falava: "Deus, eu não tenho nada pra te falar. Eu só quero Uau, chorar, sabe, e eu só quero que você fique comigo". uhum. E era nesses momentos que eu mais Uau, sentia a presença de uau. Deus, sabe, que eu chegava com humildade, que às vezes eu não queria falar nada, não queria pedir nada, eu só queria estar ali, entendeu. E quando orares de todo o coração, você encontra a face de Deus, sabe. Uhum. E Deus está ali procurando, passando os olhos por toda a terra em Amém. busca de um coração que Amém. seja disposto a ser totalmente dele. Amém. Então, nesse momento, Deus está passando os olhos dele por toda a terra, Uhum. procurando um coração que esteja disposto a ser dele. Uhum. E quando eu fazia essa oração, eu lembrava desse versículo. E eu acho que meu conselho para quem não teve um encontro com Jesus, ou às vezes teve, mas quer sentir de novo, é justamente assim: chega para Deus e só fala o quão você quer um abraço, sabe? Que nem aquela oração que eu fiz, que eu só pedia um abraço, que eu só falava, tipo assim, Deus, eu só quero sentir você no meu coração, sabe? Uhum. Eu não quero, às vezes eu tinha dias que eu estava tão chateada, que eu confesso para você que nem a Bíblia, assim, eu abria muito. Eu só queria orar, sabe. E eu lembro que eu chegava com humildade e eu falava para Deus: "Deus, eu só quero falar com você", sabe. Era só Amém. isso, acho que o que move nosso coração é a nossa Você humildade. então, ó, E você tem, desculpa cortar, mas você tá me dando uma aula aqui, né, vou até rever. Você tem uma didática para falar que é surreal, viu. Acho que nem sei se as pessoas já falaram isso para você, sabe. É que eu diga. não escutei tanto tempo, eu nunca te escutei tanto tempo, tô sendo bem sincero, mas você fala de uma forma tão bonita, e aí Jesus disse no Sermão do Monte, né: "Bem-aventurados simples, Uhum, que verão a face de Deus, exatamente. bem-aventurados humildes, né, bem-aventurados são os pecadores", e você tem todas essas características, sabe, isso Obrigada. mostra a proximidade que você realmente tem de Deus, quanto ele é um amigo seu, sabe. Sim, Tá sendo e eu só queria dizer isso, desculpa interromper, mas você tá sendo imagina. tão para mim, eh porque Deus, de fato, é essas pessoas. Ele fala de Gênesis a Apocalipse. Olha, eu não quero sacrifício. Não me agrado nos teus gados. O que eu quero é um coração contrito, quebrantado. Sim, Várias vezes, para, não rasgue as vossas vestes, rasgue os vossos corações. Volte ao Senhor, porque Ele é longânimo e bondoso em perdoar. Quem é semelhante a Deus que perdoa os pecados e esquece das transgressões? O que Ele quer é isso, é intimidade, amor, estar junto, sofrer junto, chorar junto. E chorar é oração. sim, é Chorar é verdade. oração, porque a oração ele é o abrir da alma a Deus. Então, quando Uhum, você chorou e você falou, Senhor, não tem nada para falar, só quero chorar com você, foi o momento que você mais sentiu Deus, e uhum, sempre acreditei nisso, né? O chorar, ele é uma oração, né? sim. Aquele pai, esse é um dos capítulos da Bíblia que eu mais gosto, Marcos 9. Lembra dessa história? É, é, mas, não, fala lá, eu te cortei, me perdoa. Não, imagina, Não, imagina, pode falar. sério, é uma história que é muito linda.
um pai, e eu que sou pai, né, todos que são pais, o seu pai, ele te ama tanto. Que um pai não faz por um filho? E o filho, ele estava doente, estava endemoniado. E esse Hum, demônio pegava o filho e jogava no fogo. E quando jogava no fogo, já pegava na água. O menino não tinha trégua, sabe? E o pai preocupado. E ele virou para Jesus e falou assim: Jesus, se podes alguma coisa, Marcos capítulo 9, verso 24, se podes alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. E aí hum, Jesus virou, olhou para o olho, eu imagino, né? Olhou para o olho desse pai, né? E o pai desesperado e disse: se pode, né? Claro que ele falou: eu posso, né? Se pode, tudo é possível ao que crê. E aquele homem, ele não foi, é, como eu posso dizer, ele não queria ser sábio, ele não uhum. queria ser inteligente, ele queria tanto o bem-estar do filho dele, e ele confiava tanto em Jesus, que ele falou, sabe o que a Bíblia fala? Que ele, com lágrima nos olhos, ele falou assim: Jesus, eu creio, mas me ajude na minha falta de fé. Que lindo, né? Amém. Que lindo. Sim, Ele foi de verdade. simples, ele foi humilde, ele foi simples, como você está sendo. Aí continua falando, por favor. Então você sentiu mais Deus nesse momento, né? Nesse momento do Uhum. choro, nesse momento de nem oração, né? De nem estar ajoelhada, mas só naquele momento você quietinha, foi o momento que você mais sentiu Deus. Sim, é. Então, nossa, é verdade mesmo. E falando assim, no raciocínio, acho que para alguém que quer falar, ter uma experiência primórdia, assim, com Uhum, Jesus, é justamente isso, sabe? Chegar e pedir um abraço e, sei lá, só começa por ali, começa a orar e começa a criar uma rotina de oração. Começa, tipo assim, eu vou começar a ler a Bíblia, então pega lá a Bíblia, ali no começo do Novo Testamento, começar uma rotina ali de ler a Bíblia, começar ali a buscar a palavra ali, começar a criar um relacionamento com Jesus ali, sabe? uhum, Porque o que mais tem hoje no mundo são pessoas que dizem o que não sabem, sabe? Então, tipo assim, quando você conhece uma verdade e você tem um princípio na sua vida, e falando assim, até para encerrar, porque minha bateria tá em é, 10%, você. falando assim que que, quando você tem um princípio na sua vida e você carrega alguma coisa dentro de você, Uhum, você encontra um motivo para continuar. Até amém. uma coisa que a minha psicóloga disse para mim uma vez, que: "Isabel, que motivo que você tem para continuar?", Uhum, sabe. Encontre esse motivo de uma forma espiritual, em alguém, em algo que você gosta. Eu me apeguei daí com Deus espiritualmente, com o Lucas e com as minhas gatinhas, o sabe. Lucas é uma bênção. Sim, sim, ele é, com certeza, ele é um marido, assim, incrível, que me ensina muito, um cara que, sabe, é sensacional e tem sido muito bom compartilhar, assim, momentos e novidades que a gente tá vivendo dentro da nossa vida com ele. E ele me ensina muito, principalmente, eu acho que eu nunca cheguei a falar isso pra ele, mas ele me ensina muito, assim, em relação ao amor de Deus, sabe, porque eu vejo o cuidado que ele tem comigo, e eu vejo o quão ele se dedica, às vezes, para esse cuidado, e Uhum, eu sempre me recordo o quanto Deus tem cuidado da gente, sabe. amém. Então, assim, o cuidado que ele tem comigo como marido é uma coisa que me ensina muito, até as pessoas, assim, criticam às vezes, né, por não conhecer a nossa vida, achar que Uhum, falam às vezes que ele se aproveita da situação, mas ninguém vê o que ele faz comigo, sabe? O cuidado que ele tem comigo. carinho. Ninguém vê, assim, o carinho. Então, tipo assim, a forma que ele provê porque eu acredito que o prover dentro de uma casa não é só o dinheiro, não é só o financeiro, Não. mas é a maturidade, assim, é o acolhimento, é o amor e o carinho. Porque até é um versículo que ele gosta, ele ama Paulo, É, e até tem um versículo que fala que, né, se você não tiver o amor, de nada valerá, nada né. En valerá. então, tipo assim, é uma coisa que ele carrega com ele, que ele me ensina. Eu confesso que eu não tenho muita paciência em algumas coisas. E quando eu percebo que eu erro, eu percebo que, independente se não tá no meu tempo, mas ele tá fazendo as coisas e ele tá se dedicando, sabe. E é isso que eu aprendo com Deus, assim, que não importa se você quer no teu tempo, às vezes não vai acontecer no teu tempo, sabe. Uhum. E você tem que ter paciência, porque nem a nossa vida não é só ao redor de nós, né, o mundo não gira em Não, torno de nós. não. Existem outras pessoas, existem, assim,
muitas vontades. Eu e o Lucas, assim, a gente uma vez a gente teve uma Hã, como todo casal, né, um desentendimento, assim, e eu lembro que é uma coisa que me marcou muito. E eu lembro que a gente estava conversando e eu falei: "Ó, passa a pegar um grosso ali que eu deixei ali, né, que eu deixei reservado, tá, era um doce, né". aham, E daí ele falou: "Nossa, eu amo grocery". E foi uma coisa tão simples que ele falou, aham. mas, tipo assim, foi uma coisa que eu comecei a chorar dentro de É. casa, porque eu falei: "Cara, meu Deus, ele também tem vontades, ele também tem coisas que ele ama", e às vezes eu esqueço disso, Lindo. e às vezes eu apesar de, tipo assim, a gente sempre trabalhar em conjunto e buscar olhar coisas que os 2 gostam, mas querendo ou não, às vezes acontece de você não prestar Verdade. atenção, sabe. E eu fiquei: "Cara, como às vezes eu tô desatenta". Eu nunca tinha reparado que ele amava isso, sabe. E aquilo mudou muito meu coração, tipo assim, reparar, tipo assim, o que ele gosta também, sabe. Que ele também tem vontades, ele também tem sonhos, então, tipo assim, ele também tem os prazeres dele. E o como ele, às vezes, abre mão dos prazeres dele pra cuidar de mim, sabe, aquilo ali foi um choque pra mim na hora. Foi tudo isso que passou na minha cabeça em milésimos Nossa, segundos. ele parece um esposo muito Ele amoroso, né, que benção. com certeza. Eu falo que todos nós temos falhas. Às vezes a gente Uhum. acaba assim, às vezes tudo bem, a gente vai às vezes tá apurado em alguma coisa, é um pouco grosseiro, mas depois ter a humildade de reconhecer e falar: "Me desculpa pela maneira que eu falei com você, eu errei com você", sabe. E é isso que mantém o nosso casamento, porque não é porque a gente tá na internet que a gente tem uma vida perfeita. A Sim, gente tem desavenças, a claro. gente tem às vezes uma discussão, ainda mais agora Sim. que a gente namora, vai fazer 1 ano mês que vem, mas que a gente tá, tipo, Eu casou, sabe, são 3 meses hoje. Então, tipo ah, assim, passa por altos e claro. baixos, querendo ou não, porque é um período de adaptação, tem manias que ele tem que eu não tenho, então, tipo assim, você pelo menos ter a humildade de chegar e falar: "Olha, me perdoa, sabe, eu vou fazer, diferente, eu vou buscar ser diferente". Isso tem Cristo no relacionamento, sabe. Uhum. Porque quando um relacionamento não tem amor, não tem Jesus, é um relacionamento que, tipo assim, simplesmente não vai fluir, vai ser sempre pelo orgulho, vai ser E sempre pela mágoa, sempre vai ficar ali matutando aquela coisa de tipo assim: "Ah, eu lembro do que você me falou. Ah, eu lembro do que você fez", só que não é assim, não, sabe. E eu acredito muito numa coisa que eu li uma vez, que dentro do casamento que a gente realmente vê se a gente é fiel a Deus ou não. Porque ó, que legal, de fato, né. porque é ali que a gente vai aplicar as coisas, Deixa assim, de sabedoria, hã, é ali que você vai aplicar o amor, o perdão, tudo perdão, as coisas. em alguém, sabe. Aham. Então, tipo assim, quando às vezes eu via: "Cara, como eu sou falha", e às vezes ele reparar nisso e a gente crescer juntos e buscar juntos, isso que muda um relacionamento, sabe. É os 2 querer juntos, é os 2 ver juntos, e eu sou muito feliz com ele, sabe. E Amém, ele me ensina amém. muito principalmente sobre isso, e é uma coisa que as pessoas precisam entender às Hum, vezes, sabe. Que se você quer conhecer a Deus, você precisa exercer aquilo que você crê, acredito. não é só você crer, Lembra né. aquele Então, tipo assim, texto que fala assim: "Aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo", né. A mesma isso coisa, né. aí, aham. Se ama a Deus, que é invisível, mas não ama a pessoa que tá vendo, né. É, verdade. E tem até um pastor uma vez que falou num vídeo que se der cair umas caixas foi minha gata, eu não vou tirar ela. Legal. E tipo assim, ele falou ele citou um exemplo com a esposa dele. E ele falou bem assim: a gente tem uma mania de quando acontece alguma coisa errada com um desconhecido, a gente não implica com o desconhecido. Uhum. A gente fala, "Ah, não, tudo bem, sabe? Ah, tranquilo". Mas quando é uma pessoa que tá com a gente, tipo, nosso marido, nossa esposa, às vezes nosso pai, nossa mãe, quem não é casado, cara, se acontece qualquer coisa, você já se rebela, sabe? Você começa a gritar e você fala: "Meu Deus, como que você deixou acontecer isso? Tá. Por que isso?". Só que, tipo assim, e com um estranho você nunca falaria isso. Nunca. E é uma coisa que eu converso com o Lucas e que a gente colocou no nosso relacionamento, que se eu for reclamar,
eu vou reclamar com o desconhecido. Pô, cara, como é que você me atrasa? Sabe, eu não vou reclamar com meu esposo, entendeu? Sim. Até aquela coisa, por que que na sua casa você coloca a melhor mesa posta só para as visitas e para sua família Isso é não? muito forte. Entendeu? Tipo Aham. assim, cara, é sua casa, é a sua Sua família, família. sabe? Eu acho Então, tipo assim, dá o teu melhor. é um pastor que fez uma comparação de um filho que derramou um suco, e aí eu acho que eu escutei o pastor falando isso, e aí derramou um suco e o pai Não. ficou ali com o filho. Não. Também, eu já vi esse aí, mas era o que eu vi foi de um, eu esqueci o primeiro nome dele, mas eu lembro que o sobrenome dele é Duarte, que ele citou, tipo assim, um momento que ele foi buscar a esposa Cláudio. no salão, o Cláudio, Cláudio. isso, que ele foi buscar a esposa no salão, se eu não me engano, e ela se atrasou, ela falou que podia ir buscar, mas ele se atrasou, sabe? E, tipo assim, ao invés dele pegar e se rebelar, porque se fosse às vezes num dia normal, a gente ia falar, meu Deus, Sara, como é que você se atrasa? Não sei o quê. Se, tipo assim, se fosse um desconhecido que a gente fosse buscar, não, que isso, sabe? Não tem problema. Ele usou esse exemplo, sabe? Então, tipo assim, e realmente faz muito sentido. E é ali que a gente exerce a Deus nos E, detalhes, sabe? ó, E é eu isso. lembrei de um texto, o seu celular está esgotando, eu tô até preocupado com você também, tá ficando tarde aí, Imagina. mas é, você tá falando isso aí, tá esse texto na minha cabeça. Filipenses 2, você que está em casa, se tiver uma oportunidade, abra sua Bíblia, leia esse texto. É um dos textos preferidos meu da Bíblia. Paulo está exortando todas as pessoas para ter a mesma mente de Cristo. E ele fala assim: olha que lindo, né? Se há afetos de amor, se há comunhão com o Espírito, se há fidelidade, paciência, ele fala dos dons do Espírito, aí ele vai falar assim: olha que lindo, nada faça por partidarismo, vanglória e orgulho, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Só que antes dele falar tudo isso, ele falou o quê? Tem a mente de Cristo. Então a mente de Cristo é uma mente que considera os outros superiores a ele mesmo. Ele não morreu por nós, não morreu por você, morreu por Sim. mim. Agora, quando eu penso microscopicamente nesse verso, e eu lembro de João, é o meu livro preferido da Bíblia, porque mostra Jesus tão amoroso, né? E aí João, aquele discípulo que colocava sempre a cabeça no peito de Jesus, e aí João fala que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, né? Colossenses 1,16 fala que Cristo fez tudo, visível, invisível, trono, soberania, principado, potestade, tudo foi feito por ele e para ele. Quando eu penso que esse Jesus que falou, que criou tudo, que criou os anjos com o som da voz dele, que tudo foi feito por ele tem uma mente assim que considera eu, que sou barro, pó, cinza, terra, que considera eu que sou pecador, falho, que às Sim. vezes minto, que às vezes peco, que às vezes, sabe, faço coisas erradas, que ele me considerou superior a ele mesmo, sabe? Que amor! Ele é o maior exemplo de amor, Jesus Cristo. E É quanto verdade. mais perto nós. Por isso que seu esposo tem tanto amor para dar. E por isso que você tem um amor recíproco para retribuir a ele. Porque vocês estão perto de Jesus. Tá tarde, seu celular está descarregando. Deus sabe o quanto eu estou feliz de ter falado com você. Ai, você Eu não vou sabe salvar essa. eu. É, obrigado. Você está mais que convidada, você e seu esposo, para ficar aqui um mês na minha casa aqui nos Estados Unidos, para a gente passar. Oh, nós vamos, hein? Né? E você tem ouvido? Você tem ouvido? Não. Não, ainda não. A gente pegou recentemente, mês passado, o Sim, passaporte, e a gente quer ir sim. atrás para tirar o visto. É, então vem, nós vamos passear aqui. Eu moro aqui no centro de Filadélfia, tem muito lugar legal para ir. Você assistiu o filme Rock Balboa? Tananã, Acho que eu tananã. já vi alguma coisa assim, É, aham. tá tudo aqui pertinho, tem a estátua dele, tem Sério? a praça aqui, aham, vem visitar. Que Vamos, legal! nós vamos pular de avião junto, bora? Topa? Vamos, Eu vamos, gosto. vamos. Eu já fiz skydiving, já pulei, vou Sério? levar vocês num lugar sério. Foi uma das maiores loucuras que eu fiz na vida. E Caraca! aham, aham. Foi, tem aquele momento, né, do free fall, que é uns 50 segundos, que é a queda livre, sabe? Foi algo assim sensacional. Foi algo que eu acho que eu vou presenciar no céu. Porque a Bíblia fala em Daniel 9 que Daniel estava orando e aí o anjo Gabriel apareceu. O anjo Uhum. vai muito rápido. E aí eu queria pular de avião para ver a sensação um pouco do anjo ali. A viagem. Sério? O anjo vai na velocidade da luz, né?
Mas Sim, verdade. vocês estão Nossa, mais que legal. convidados para vir para minha Pode casa. deixar, nós vamos sim. Tá. E assim que a gente tirar o visto, eu vou avisar você. Você vai mesmo? Vou, Ah, pode deixar. ó, que top. Você vai vir na minha igreja aqui, você vai conhecer o tanto de brasileiro, tá? Sério. Vai contar seu testemunho na minha igreja. E a gente vai passear aqui tudo junto, porque Filadélfia, eu estou no estado de Pensilvânia, cidade de Filadélfia, é pertinho de Nova York, 1h30 de Nova York. Então a gente pode passear lá em Nova York e está perto de Nova Jersey. Eu estou 20 minutos do estado de Nova Jersey. Então você vindo na minha casa, você em um dia você conhece 3 estados. Você conhece Pensilvânia, New Jersey e eu estou pertinho, eu tô pertinho de Washington. Não tem os monumentos lá todos de Ah, Washington, sim. Casa Branca? Eu estou 2 horas Sim. de Washington também. A gente vai no Museu da Bíblia. Não, sério. Vamos sim, pode deixar. Eu aviso. Então avisa, vai ser top. Eu tenho uma surpresa para você. Seu telefone tem uns 5% aí para encerrar? Mais ou menos. Aguenta uns 4 minutos? Eu tenho uma surpresa Acho para que você. sim. Essa live foi top. Gente, eu vou salvar para quem quiser. Tem um cantor que eu pedi para cantar aqui para você e para todo mundo. Pode Ai, ser? sério? Claro. Tá, eu vou colocar ele aqui agora. Deixa eu colocar ele aqui. O cantor vai encerrar. Como que. Será que ele consegue? Ô Felipe, você está escutando aí? Ele consegue mandar para mim a solicitação para ele entrar aqui? Ou será que eu consigo pesquisar a pessoa? Consigo, Acho não que dá para consigo? pesquisar. Eu vou lá de convidar, achei aqui, ó, pesquisar. Pronto. Convidei, ele está aqui online. Ele vai cantar uma música para você. Ele é uma bênção. Eu comecei todo o meu ministério de pregação junto com o Felipe, sabe? Opa, peraí, Junto deixa eu com ele, virar a câmera. pregava e ele cantava. E ele tá aí, Felipe, tudo bom? Oi, tudo bem? Beleza, tudo ótimo. A gente vai cantar uma música. Nossa, que live maravilhosa. Eu sinto privilegiado de estar aqui com vocês, viu? Ah, imagino. Que fala sobre que Jesus é tudo, né? Vocês estão falando sobre o que é Jesus. Jesus é tudo. Ele é tudo em nós. És o noivo que estou a esperar. Com a minha luz eu te aguardar. És semeador que está a semear. Com seu fruto vem em mim brotar. Tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim. Jesus Cristo, tu és noivo, semeador, o meu Pai, meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. Sim, Cristo, tu és tudo, tudo, tudo. Sim, tu és tudo, tudo, tudo. Sim, Cristo, tu és tudo, tudo, tudo. Sim, tu és tudo pra mim. Jesus Cristo, tu és noivo, semeador, o meu Pai e meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. Amém? Amém. Amém. Ele é o que Meu mais Deus, importa. que música linda.
Amém. Amém. Obrigado, verdade. Deus abençoe todos vocês e todo mundo que tá ouvindo essa live. Foi tudo maravilhoso, para a honra e glória de Deus. E tô orando por você. A gente não Obrigada. desanima jamais, porque a gente tem muita gente orando por você e eu creio na tua vitória. Amém. Sua voz é linda, continue aí cantando pro Senhor. Muito obrigado. Valeu. Tchau. Isa, começou orando, posso terminar orando? Claro, Vamos com certeza. orar então, Felipe, oremos. Santo e eterno Deus, Deus Todo-Poderoso, Santo de Israel. Esse Deus Todo-Poderoso que a Bíblia fala que para e faz tremer a terra, que olha e sacode as nações. Esse Deus Todo-Poderoso que é tão grande, mas a única coisa que quer é um lugarzinho no nosso coração. Te peço em nome de Jesus, toque o coração de todas as pessoas que estiveram nessa live, ó Pai. Não importa se estiveram por quase 2 horas ou por 2 minutos, que elas sejam tocadas pelo amor do Teu Espírito Santo. Eu te peço que o Senhor mostre amor para com cada pessoa, quer seja religiosa ou não, quer creia no Senhor ou ainda não, visite essa pessoa, incomode essa pessoa, até que essa pessoa abra o seu coração ao Senhor. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos salve, nos cele com o selo do Deus vivo. O Senhor está voltando, as profecias se cumprindo, logo o Senhor voltará, o céu se abrirá e a igreja subirá. E eu te peço que o Senhor nos salve, purifique a tua igreja. Por favor, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus, coloque uma bênção especial na vida da Isabel Veloso, ó Pai, na vida do esposo dela, do pai dela. Abençoe essa família sem medida. Coloque os seus anjos poderosos como pavimentos de aço, como ruas de ouro na casa dela, Pai. Que os anjos do Senhor se acampe, que os anjos do Senhor a protejam, ó Pai, e que o Senhor, esse Deus Todo-Poderoso, faça o seu querer, o seu efetuar, segundo a sua boa vontade, na vida da tua serva. Continua usando ela para o teu reino, para que ela ganhe mais e mais almas para Canaã celestial. Essa é a minha oração, com perdão dos nossos pecados, em nome do amoroso Jesus Cristo. Amém e amém. Amém.